Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Joyce e estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o movimento Maio Humanizado, nesse painel, né, que vai agraciar nossa noite falando um pouquinho sobre os mitos, né, e sobre o trabalho e os seus significados. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já peço desculpa de antemão, porque nós tivemos uma questão técnica aqui para entrar na sala, mas a gente vai seguir aqui com o nosso painel e com uma conversa bem gostosa com as minhas colegas. O nosso painel ele faz parte da programação do Movimento Maio Humanizado, pela humanização do trabalho nas organizações. Como eu disse, eu vou ter o prazer de mediar essa conversa com as minhas colegas Lídia e a Cirlei. Elas vão se apresentar daqui uns minutinhos para a gente. E o movimento, ele nasceu para trazer uma consciência e solução para tudo que está desumanizado no trabalho. Então, a nossa ideia é trazer neste mês de maio, né, um mês de muito significado, justamente um movimento para tornar o ambiente de trabalho, um movimento com olhar para esse ambiente de trabalho, que deveria ser o local onde a gente cumpre o nosso propósito, onde a gente transforma nossa missão em realidade, né? Esse é um dos painéis que acontecem dentro deste mês de maio, e nós nos encontramos todas as terças, quartas e quintas-feiras, sempre das 20 às 21h15, hoje um pouquinho diferente, trazendo debates e reflexões enriquecedoras sobre a humanização nas organizações. A realização do movimento, né, é da Academia de Transformação Organizacional, pensado e idealizado com muito carinho pela Verusca, e a gente conta com várias empresas que acreditam nessa mesma causa, que têm o mesmo propósito, que acreditam nesse ambiente de trabalho mais humano, onde as pessoas conseguem ser elas mesmas, onde a gente coloca o coração naquilo que a gente faz. Então, nós agradecemos esses parceiros, né, que estão conosco, e se alguma empresa, alguma consultoria, alguém que tenha interesse em apoiar ou patrocinar a nossa iniciativa, nós pedimos sempre para acessar o site www.maihumanizado.com.br e entrar em contato conosco. Eu aproveito para pedir para vocês mandarem essa conversa que vai começar daqui a uns minutinhos para outros colegas que tenham interesse pelo mesmo tema, que nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, sempre com o perfil @maihumanizado. Então já curte o vídeo, já compartilha, já manda para as pessoas que têm esse mesmo propósito de tornar o ambiente de trabalho mais humano. Eu vou pedir para as minhas colegas se apresentarem agora. Lídia, por favor, se você puder começar. Sim, olá, boa noite. Que delícia estar aqui com vocês esse momento. Eu sou Lídia Ferrari, sou consultora empresarial, venho do varejo, estou há 25 anos nessa jornada de propósito, especialista em saúde mental e cultura, e estou aqui para agregar, para conversar, né, falar dessa longa jornada das experiências e somar nesse painel que é incrível. Obrigada, Lídia. Cirlei, se você puder se apresentar também. Sim. Boa noite a todos, boa noite a minhas colegas e amigas agora, né, Lídia e Joyce, e a todos que nos acompanham, né. É um prazer de estar aqui, né, participando desse ciclo de painéis, e um especial agradecimento à Academia de Transformação, né, pelo convite, pelo privilégio de fazer parte desse movimento, né. E a gente tem que estar muito feliz de estar aqui e poder discutir como melhorar esses ambientes de trabalho, né? E eu sou Cirlei Heltz, sou geóloga, arqueóloga, mas fiz transformação, né? Fiz uma mudança de carreira com a Verusca na academia. Hoje trabalho com modelagem de cultura para modelar a cultura organizacional nas empresas, né? Eu sempre tenho um olhar muito atento, né, assim, para as narrativas que moldam, né, esses comportamentos e essas relações
nas empresas, e aqui nós vamos dialogar exatamente sobre isso, como é importante, né, nós identificar esses mitos que muitas vezes mascaram esses ambientes, e é sobre isso que nós vamos tratar. Tomara que a gente consiga passar boas informações, né, meninas? Com Sim, certeza. como a Shirley disse, nós nos reunimos muitas vezes antes desse painel para a gente discutir e trazer um pouquinho do melhor para vocês em relação ao tema. E dentro desse contexto, né, nós estávamos numa das nossas reuniões, a Shirley é arqueóloga, e ela nos agraciou, né, com um pouco da história do trabalho, a história do trabalho. E a gente combinou dela trazer um pouquinho dessa história aqui para gente, para começar a nossa conversa, para aquecer os nossos motores. Isso. Fazer um breve histórico, né, sobre as relações de trabalho ao longo da história. É para a gente poder entender, é a velha história que eu digo, é preciso, né, conhecer o passado para nós entendermos o presente e projetarmos o futuro. É clichê? Mas é assim que funciona, né? Então, será em breves palavras, mas vamos tentar organizar as ideias aqui. O mundo do trabalho, ele passou por muitas transformações ao longo das décadas, né? E moldado por diferentes fatores econômicos, sociais, políticos, né, culturais e mais do que nunca tecnológicos, né? Então, lá no período pré-industrial, isso é lá século XVIII, século XIX, o trabalho era em grande parte agrícola, familiar e artesanal. Lembra os artesãos que a gente falava, né? Lembrando ainda que a gente tinha período da escravidão, né? Que a gente não pode deixar de fora também. Mas os vínculos eram mais próximos, e lembram que no campo a gente trabalhava, né, por troca, se trocava, assim como os indígenas também trocavam, ou então por arrendamento de terras, né? Esse era o modelo das relações de trabalho nesse período. Então, as relações eram predominantemente de tradicionais, né, e de uma hierarquia social. Mas aí passa o tempo, nós estamos indo do século XVIII para o século XIX e chega a Revolução Industrial. E aí ocorre uma ruptura tremenda no modelo de produção, porque agora surgem as fábricas e com ela a mecanização do trabalho. E o foco agora o que é? Produtividade, e o homem, né, o trabalhador, ele passa a fazer parte de uma engrenagem produtiva. Na verdade, é uma engrenagem produtiva. Lembre do filme do Charles Chaplin, né? De uma engrenagem produtiva, né? E as jornadas de trabalho são exaustivas. E o importante, nós tínhamos trabalho infantil, muito trabalho infantil nesse período, né? E as relações, então, entre patrão e empregado, elas tornam-se impessoais, desiguais e exploratórias, né? Mas nós estamos no final do século XIX, início do século XX, e aí surge o quê? A classe operária. Com o surgimento da classe operária, vem os movimentos de resistência contra toda essa trajetória que estamos aí, né? Então, lá no início do século, nós já estamos falando agora, final do século XIX, estamos indo para o início do século XX. E aí, o que nós temos com esses movimentos de resistência? Os direitos trabalhistas, né? E o que nós temos agora aqui? O salário mínimo instituído em 1936, mas legalizado em 1940, na época do Getúlio. A gente tem a consolidação das leis do trabalho com os direitos trabalhistas em 1943, né? Mas, no entanto, as relações ainda são impessoais, são desiguais e ainda desculpe, as relações aqui, elas acabam sendo de proteção ao trabalho feminino. Nós já passamos da Revolução Industrial, nós estamos agora com o trabalho feminino e infantil protegido, né? Nós temos, então, ao longo do século XX, as relações que se transformam e passam a ser formalizadas, né? E reguladas pelo Estado, porque agora nós temos a CLT, né? Então, o fortalecimento dos sindicatos, das legislações trabalhistas e dos direitos sociais. Aqui nós temos uma proteção do trabalho, né?
Isso agora passando a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, passando as guerras mundiais e até os anos 80, né? Esse foi marcado agora o período pelo modelo fordista. O que era o modelo fordista? Você tinha as empresas setorizadas e nesses setores um modelo de produção em massa, né? Porém, nós temos agora a estabilidade no trabalho, nós temos os benefícios trabalhistas que vão nos proteger, né? E o trabalho assalariado se torna o modelo dominante. E lembrem que agora nós começamos lá nos anos 80, 90 a falarmos de cultura, não de cultura, mas de gestão estrutural, de gestão organizacional. Com o crescimento das fábricas, com o crescimento das indústrias, para se manter no mercado e ter crescimento, produtividade e lucro, você tem que ter um mínimo de gestão. E é aí que aparece esse termo, né, cultura corporativa, mas isso vai ser lá nos anos 80, 90, vejam como isso é recente, né? Isso que eu trago, nós estamos falando aí de apenas 30 anos no Brasil, coisa que nos Estados Unidos nós já tínhamos há 50 anos. E esse termo, cultura corporativa, ele vai ser empregado nas academias, no meio acadêmico, por sociólogos e pelos empresários. Estamos nós aqui agora debatendo, né, cultura organizacional, né? Então, passando esse período dos anos 90 em diante, chegamos até nós, até a atualidade, né? E aqui eu diria que nós temos, para mim, vou falar uma opinião pessoal, dois pontos de inflexão, né? Nós temos a internet. Eu lembro que lá pelos anos 80, 90, quando fazia meu mestrado, eu digo, tem que comprar um computador, que não dá mais para trabalhar manuscrito, né? Fazendo dissertação ainda manuscrito, né, à mão. E outro ponto de inflexão, inteligência artificial. Estamos aí nesse paradoxo e vamos ter que enfrentá-lo, porque volta não tem. Vamos utilizá-las a nosso favor, né? Então, esses pontos de inflexão nós temos junto à globalização, nós temos a pandemia que nos colocou em outro lugar, em outros lugares, né? Porque o mercado de trabalho teve que se adequar ao trabalho híbrido, ao trabalho online, ao trabalho presencial, e é o que nós estamos aqui agora, né? Fala-se também agora nesse período de propósito, produtividade, diversidade, inclusão, inovação, NR1, mais humanizado, né? Então estamos aí com outro cenário, né? Porém, nós temos aqui o modelo de relação que temos ainda entre lideranças e colaboradores é ainda complexos, são instáveis e são desafiadores. E esse desafio é que a gente traz aqui, que é dividir com vocês como é que se instala e como é que esses mitos vêm, né? Eu brinco que vem desde a pré-história, né? E chegamos até aqui. É uma breve introdução que eu dou para a gente discutir os mitos no trabalho e os seus significados. E que lindo plano de fundo, né, Shirley? Você trouxe para a gente uma evolução histórica do trabalho, e isso norteia muito a nossa conversa, né? Você trouxe os pontos de evolução dos formatos de trabalho, e assim, eu consigo dizer que bom que a gente evoluiu. Recentemente eu fui a um evento e é uma coisa impensável, né? Um dos palestrantes, ele trouxe um pouco dos tempos, do início da era industrial, no qual crianças de 7, 8 anos, elas eram contratadas, não tinha regulação de trabalho, né? Elas atuavam dentro das manutenções por serem pequenas e conseguirem acessar dentro de engrenagens de máquina. Eu tenho um filho de 9 anos, eu não consigo sequer imaginar ter meu filho dentro de uma indústria para fazer manutenção de uma máquina. Então, que bom que a gente evoluiu e que bom que a gente conseguiu
ter avanços, né, em relação às relações, apesar de todos esses desafios que a gente ainda tem pela frente, apesar de saber que a gente ainda precisa humanizar mais esses ambientes profissionais, que as relações líderes e liderados, elas são extremamente, não são só complexas, elas são extremamente complexas, e elas nos trazem muitos desafios, né? E eu queria, Lídia, que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência em relação a o que já mudou. Você já tem mais de 20 anos, né, dentro desse ambiente desafiador de organização, atuando como líder. Como que você percebeu essa mudança ao longo das décadas, ao longo da sua experiência profissional? O bom de ouvir a Cirlei fazer toda essa linha do tempo para gente, que quando a gente está no presente, a gente ainda fica naquela escassez, naquele desejo urgente de mudança. E aí, quando a gente olha para trás e vê assim que a gente vem caminhando, talvez não na velocidade que precisa, mas quanta coisa mudou. E que bom, porque eu estava aqui enquanto a Cirlei falava e contextualizava. Já pensou se não tivesse mudado assim, se não tivessem as leis trabalhistas, o que seríamos? Né? Como estaria a mão de obra? Porque quando a gente olha para o presente, a gente enxerga relações desgastadas, a gente ainda vê muita repetição de padrão do perfil da década de 80, 90, que ainda estamos em 2025, essa dificuldade de transformação cultural, mas o quanto a gente mudou e o quanto a gente ainda precisa mudar para a sustentabilidade humana, né? Porque agora a gente sai daquele momento do ter que trabalhar por obrigação, de ter que trabalhar para sobreviver, para uma realização, né? E independente da função, todos nós queremos sentir realizados, queremos sentir pertencentes. Então, Cirlei, obrigada por essa contribuição que, mesmo sabendo, né, mesmo tendo estudado história lá na escola, mas nesse momento da vida é importante a gente relembrar, né? E é importante observar o quanto avançamos, mas o quanto ainda precisamos avançar, né, para progredirmos como sociedade e como negócio. Isso mesmo. E eu concluo só dizendo que, assim, como é bom ver que mudou, e se mudou é porque muita gente fez o dever de casa, e a gente aqui também está fazendo o dever de casa, porque daqui 10 anos, 20 anos lá na frente, a gente vai estar na linha do tempo NR1, mais humanizado, tenho certeza. E que bom fazer parte dessa história, né? Que bom. No final, a gente recebeu um terreno preparado por várias pessoas, então eles prepararam o terreno para que a gente pudesse chegar aqui e continuar arando esse terreno, fazer o plantio e ter algumas colheitas de todo o esforço, né, de toda a dedicação para que os movimentos acontecessem. E a gente tem uma possibilidade, né, nesse movimento, que é fazer isso coletivamente. Então, a Isso. gente tem uma potência do coletivo. Então, somos várias pessoas, várias empresas engajadas em ter um olhar para o futuro, de entender que aquilo que a gente fez até agora foi ótimo, que bom que nós tivemos, mas ainda não é o suficiente, a gente ainda tem caminho a percorrer. Mas a gente pode olhar para esse caminho que já foi percorrido, claro que tem todo um processo de luta e até de sofrimento para que as coisas acontecessem, mas não tem só isso, tem coisas boas também. Então, na percepção de vocês, quais são os maiores significados do trabalho para as pessoas? Como que a gente pode olhar para esse trabalho e trazer de uma maneira positiva? Porque quando a gente for falar de mito, a gente acaba trazendo
mitos de uma maneira mais negativa, com o olhar de, ai, o trabalho precisa trabalhar muito para você conseguir ter alguma coisa, você. Então, tem várias histórias que permeiam, que vão construindo esse mito, mas tem uma coisa boa de significado. Eu sou psicóloga e eu estudei muito sobre o trabalho, acredito nisso, por isso eu estou no ambiente organizacional, que o trabalho também ele é enriquecedor e ele traz uma identidade para a pessoa. O que vocês conseguem trazer mais de reflexão sobre isso? Eu ia falar justamente isso, né? O trabalho, ele é identidade, né? A gente permanece a maior parte da nossa vida no trabalho, o vínculo social. Muitas vezes, casamentos, né, acontecem a partir do trabalho. Então, hoje, falar, ai, tem que ter. Não existe desassociar, né? É tudo integral, está tudo junto e misturado. É sim uma realização, porque quando falar é um trabalho com propósito, porque sim, ele faz parte da vida, né? É a minha identidade, é a minha cara. É tanto que muitas vezes a pessoa torna-se o sobrenome do que ela faz ou da empresa. Então faz parte da vida. Aí fala que o trabalho adoece. Sim, nós temos hoje questões, mas o trabalho também ele edifica o homem, a família, ele traz realizações, sabe? O sentir pertencente, o sentir importante em realizar. E se a gente observar, independente da profissão, do grau de escolaridade, a gente percebe a importância disso. Eu conheço um gari aqui na minha cidade que ele é corredor. E ele se casou recente, tem filho, e ele tem muito orgulho em ser gari, e ele não tem vergonha disso. E ele fala para o filho dele com muito orgulho. E sabe, o filho fala que o que ele tem é comprado pelo trabalho do papai, o papai ele trabalha com esforço. E um dia na escola perguntaram, aí brincando, né, com o menino, falaram: o seu pai é lixeiro. Falo, não, meu pai não é lixeiro. Se a cidade está limpa, se você pode andar bem na rua, o meu pai faz parte disso. Então, olha que legal, uma pessoa com baixa instrução, mas que ele consegue levar essa visão da importância do trabalho dele para o filho. Então, isso já é construído na família, já forma uma sociedade da importância do trabalho, da contribuição. Então, isso marca gerações. Que delícia ouvir isso. Nós temos um mito, né, que o trabalhar é só um meio de ganhar dinheiro. Não é efetivamente só isso, né? Também é. E já saiu? É, Também. Continua? eu acho que ela caiu. Vamos seguir, daí a gente vê se ela entra. Então, também é ganhar dinheiro, afinal de contas, temos que pagar nossas contas, temos que sobreviver, temos que viver, temos que fazer o que a gente tem vontade e precisamos. Mas eu acho que o trabalho você pode ter escolha. Vamos ver se a Lídia. Já caído, voltamos. É quando você tem a liberdade de escolher, de você ser quem você quer ser, né? Ter a liberdade de poder dizer, olha, eu quero ser gari, gosto de fazer esse trabalho e é isso que eu vou fazer com todo respeito. Então, um trabalho em que você tenha justiça, que você tenha dignidade, que você tenha respeito, e desse coletivo que a Joyce falou e nós estamos falando aqui, é isso que importa, né? Eu estava ouvindo agora uma reportagem que eu vi da coordenadora do curso de administração da PUC daqui de Porto Alegre, e a entrevista era a nova geração que está pedindo demissões. Das demissões ocorridas nos últimos meses, metade delas aconteceu
por pedido do trabalhador. Desses jovens entre 18, eu lembro do final, de 29 anos, 16 ou 29 anos. E ela trouxe o quê? Qual o motivo, obviamente, o entrevistador, qual o motivo de que eles estão propósito não alinhados entre essas empresas e o propósito desse funcionário, as pessoas, essa nova geração podem até, agora virou clichê que eles não querem trabalhar, né? Eu acho que todo mundo está escutando isso. Não é isso. O segundo motivo foi salário e o terceiro motivo foi liberdade, diversidade na presencial, híbrido, online. Eles querem ter essa opção até agora com as questões de horas trabalhadas, né? Então, se a liderança, aqui a gente vai voltar ao ponto que eu acho que é crucial para tudo isso, até para desmistificar os mitos que nós vamos falar aqui. A liderança, se a liderança não entender que o cenário está mudando e que ele tem que sair do analógico para ir para o tecnológico, para o digital, ele vai perder o trem, né? O trem está indo, não vai parar. Então, a gente tem que entender que a liberdade de nós escolhermos o que é que eu gosto de fazer. E aí vem as questões de autoconsciência, né? Também é um trabalho, um papo que a gente pode continuar, mas a autoconsciência de saber quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida, né? Uhum. É bem interessante quando você traz essa questão dos dados. Eu acho que tem algo que é bem relevante. A gente sabe que o trabalho ele tem significado, ele traz identidade para as pessoas, em alguns momentos ele é terapêutico, né? E se o ambiente é saudável, ele se torna terapêutico, é onde a pessoa se reconhece como indivíduo no mundo. Mas a gente não romantiza isso, né? Então, eu acho que isso que é importante, porque apesar de tudo, sempre vai ser desafiador. Sempre vão ter tarefas que a gente gosta e tem tarefas que a gente não gosta e que é necessário. Faz parte do processo, né? E tudo isso ele vem muito ligado a essa questão de como que a gente passa, né, também por como que a gente desenvolve as novas gerações. Então, o trabalho ele está intimamente ligado, né, com a nossa evolução como pessoa. Que bom que a gente fala sobre o posicionamento da mulher no ambiente de trabalho, que bom que a gente fala sobre diversidade e inclusão, que bom que a gente traz para a pauta essas discussões e cada vez mais elas são evidentes e as pessoas podem se posicionar sem medo, né? Antigamente, até passando pela história, nós não tínhamos essa liberdade de expressão que hoje é possível. A gente pode discutir coisas que não eram discutidas, né? E que bom. Ainda olhando, né, para esse coletivo e com essa maneira de desenvolvimento, né, do significado, eu trago aqui um pouquinho do significado, de fato, da palavra mito, para a gente falar um pouquinho sobre os mitos do trabalho, né? Como que esses mitos permeiam o nosso dia a dia e como que a gente lida com cada um deles. Então, quando a gente fala sobre mito, ele vem do grego, eu tô com uma colinha aqui para me ajudar, tá? Ele vem do grego, mitos, e quando a gente fala sobre linguagem figurada, a gente fala sobre uma pessoa ou um fato cuja existência é presente na imaginação das pessoas, que não pode ser comprovado ou é uma ficção. Quando a gente pensa assim, eu consigo fazer uma relação de que quando uma pessoa fala uma coisa, de fato ela é um imaginário. Quando várias pessoas repetem aquilo, acaba se tornando uma verdade absoluta, né? Uma das coisas que foi um mito ao longo do tempo, mas eu acredito que as pessoas trouxeram, e quem está no mercado de trabalho há bastante tempo, que não os jovens que estão iniciando agora, também carregavam isso, que é, quando você entra no seu trabalho, você deixa os seus problemas de casa dentro da sua casa. E quando você sai do seu trabalho, você deixa os seus problemas do trabalho dentro do trabalho. Como que a gente consegue fazer correlação desse mito com a NR1? Um assunto tão
tão potente aí que está rodando em relação à saúde mental. Não, eu tô rindo de nervoso, porque ainda tem. Essa semana eu ouvi de um líder falando exatamente isso. Que a pessoa tinha que resolver o problema lá fora, que não tinha que impactar no resultado, né? Uma pessoa com um bebê que recém-divorciada, imagina uma mãe com um bebê, quem é mãe aqui vai entender essa situação, com uma equipe altamente desafiadora e ela não conseguiu. E assim, eles não aceitavam aquilo. E ainda existe liderança, empresa que acha sim que precisa deixar o problema lá fora, que está aqui assistindo esse painel, que está aqui, que os nossos problemas estão numa caixinha e estão aqui as pessoas perfeitas que não têm problema. Então, assim, gente, cada vez mais momentos como esse e a gente ter a coragem, sabe, de se posicionar, de mostrar com conhecimento, com estudo, que não é assim, né? Que está tudo junto e misturado, que a gente precisa aprender a nomear as nossas emoções e a lidar com elas no dia a dia no trabalho, porque quando a gente tenta colocar essa distância, aí o trabalho se torna sofrido. Vamos pegar o exemplo dessa pessoa que está divorciada, sozinha com o bebê chorando e doente na creche, porque essa época do ano a criançada toda fica doente e ainda tem que entregar resultado e o chefe cobrando o resultado porque tem que bater meta. Então, o trabalho se torna terrível, porque o trabalho não olha para aquele ser humano que tem toda uma vida funcionando, né? Então, como fazer isso na prática? É conscientização, é entender que o outro é gente, que o outro tem vulnerabilidade. E eu sei que muitas vezes falar que o outro é humano, né? Falar, colocar o ser humano no centro. Eu acredito que todos um dia já devem ter ouvido essa frase, que é linda, que é maravilhosa para a estratégia, mas no dia a dia ainda é muito desafiador, porque quando fala de resultado, a maioria ainda esmagadora se transforma no trator e esquece que quem gera resultado é gente. E Sim, gente tem emoção, tem desafio, então é um trabalho de letramento diário, de consciência mesmo. E eu vejo assim a disposição, sabe? O quanto está disposto a de verdade entender isso. Entender que nem todos os dias estaremos ok, mas que no outro eu estarei e farei isso. Porque o que eu vejo hoje é muito essa movimentação, esse buscar, mas a disposição, ela ainda precisa ser trabalhada, sabe? De verdade, o querer mudar. E aí, quando a gente fala da geração Z, que é uma geração extremamente consciente, quando a gente trabalha em modelagem de cultura, a gente vê isso muito claro. As pessoas não ficam em ambientes onde elas não veem congruência, onde falam que os valores são esses, mas que na prática não é aquilo, não dá match literalmente. Então, nós temos sim uma geração mais preparada, que na época, quem é aí da década de 70, de 80, a gente não podia nem falar. Né? Na família era aquela boca menina, não se intromete em conversas de adulto. Hoje o mundo é outro. Eu tenho uma filha de 9 anos que eu falo, meu Deus, a Liz, eu acho que nem quando eu tinha 15 anos eu tinha tanta informação. Então é muito diferente porque a nossa nova geração está muito consciente. Então tem que estar disposto a essa mudança, porque se não muda, eles percebem e não ficam.
Eu percebo que a maioria dos casos que eu vejo no dia a dia, as pessoas não querem ficar porque não veem verdade. Não é verdade na palavra, porque falar todo mundo fala e propaga em rede social. É a verdade do comportamento, né? Então, o quanto ser humano no centro, bem-estar, saúde mental, o quanto tudo isso virou marketing. E um ambiente como esse é importante para a gente falar, acorda, não dá mais para ser marketing, precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno. Você foi falando, eu fui lembrando de posts no LinkedIn, né? E é muito claro quando a gente consegue ver que a empresa está ali fazendo massivamente postagens de tudo que é bom para atração, e aí às vezes eu me ponho em dúvida, será que tudo aquilo é só marketing ou será que acontece na realidade, né? Será que o real também é a vivência, o dia a dia, ele, ele, ele traz essa verdade, toda essa propaganda que acontece. Então, assim, você explanou muito bem todo esse contexto, né, toda essa vivência. Eu acho que aqui a Daisy traz a verdade do comportamento, a coerência entre a fala e o fazer. Sim, como que essa liderança se comporta? Não é aquilo que ela coloca no LinkedIn, o que está na rede social, mas é aquilo que se vive o dia a dia, a essência, né? Isso é E o a que gente marca. e quando o comportamento e a fala são disfuncionais, de fato aumenta o turnover, aumenta o presenteísmo também, a pessoa estar ali, mas não está naquele momento, né, não está vivendo o trabalho de fato, e também afeta diretamente a saúde mental daqueles que estão no dia a dia do trabalho, né, no dia a dia daquela corporação ou na presença daquele líder. Às vezes eu acho que nem sempre é a empresa, é muito mais o impacto do líder do que da empresa em si, porque às vezes a empresa tem algumas pessoas têm boas intenções e aí isso acaba caindo por terra quando você tem uma pessoa disfuncional, um líder disfuncional. Com certeza. Acaba limitando, né? E não consegue ir adiante, não consegue trabalhar, porque não consegue ultrapassar esses obstáculos, geralmente a liderança, né? Sim, Eu pode seguir. eu estava tomando nota de alguns mitos, né, que a gente traz e é de geração para geração mesmo. Olha, trabalhar duro garante sucesso. Trabalhar bom é o que tem carteira assinada. É preciso É, sofrer para vencer. Você tem que se matar trabalhando, né, para vencer. Ter sucesso é subir na hierarquia. Você é o que você faz. Produtividade é sinal de valor pessoal. Trabalho é só um meio de ganhar dinheiro. Todos esses mitos, se a gente olhar um por um, né, todos eles acabam sustentando, né, eles sustentam, na verdade, essas estruturas rígidas, né? Você engessa a tua empresa com esses mitos e tu acaba excluindo as possibilidades de transformação dessa empresa, né? Então, quando eu disse lá no início que a gente tem que observar esses ambientes, com certeza a gente vai identificar esses mitos que as pessoas nem percebem, mas eles estão lá. Por isso que a gente fala, né? É um simbolismo, são mitos, mas são simbólicos, mas são claramente perceptíveis. É a percepção que você tem desse ambiente de trabalho, né? Quando é que a gente vai romper com isso, né? Como é que se rompe? Como é que a gente desconstrói esses mitos todos, né? Vá lá, estamos nós aqui discutindo como romper, temos o Mais Humanizado, temos aí todos os movimentos que a gente está fazendo, né? Mas, sem dúvida, é nós criarmos relações mais humanas. Não vejo outra saída, é criarmos relações humanas de respeito, né? De respeito, de escuta. O que é que você quer? Será que a gente sabe escutar, né? Será que a liderança está sabendo escutar o que o seu colaborador quer? Essa coordenadora, hoje de manhã, foi um ponto, na entrevista que ela deu, foi bem importante, assim. Ela disse, quando é que as lideranças vão
parar para escutar. Ela falou isso várias vezes, né? Porque você só escutando o outro, né, tendo empatia, que você vai conseguir modificar e desconstruir esses mitos, né? E tem até É, uma pergunta aqui no chat, só complementando, falando de liderança, que fala: se a liderança são pessoas, onde está o problema? Assim, excelente colocação, porque sim, as lideranças, né? A liderança ela é feita de pessoas e pessoas são complexas. E se a gente tem uma liderança que não tem autoconhecimento suficiente, isso afeta demais, porque se torna um líder inseguro, então ele pode controlar demais. Muitas vezes, um líder que ignora a necessidade da equipe, porque por não conhecer, ele não vê que faz falta, então não faz. Um líder exausto, porque sim, nós temos muitos que estão exaustos, então por isso eles lidam de forma indiferente. E tem um termo que eu gosto bastante que fala bem assim: o poder, ele não corrompe, ele revela, sabe? Um líder que já tem tendências autoritárias, ele pode se tornar um líder tóxico em uma posição de liderança. Então, por isso, gente, que a importância de treinamento, sabe? Um líder precisa de treinamento. E muitas vezes vem aquela velha desculpa: ai, Lídia, mas não tinha ninguém, eu fui promover essa pessoa. Aí perde um excelente operacional, um excelente vendedor, porque promoveu. Aí acontece todo aquele problema, a pessoa não sabe ouvir, não reconhece conflitos emocionais, evita conversas difíceis, né? Um líder que é líder de verdade tem conversas difíceis todos os dias. Então, um líder, quem foi que colocou, que eu nem vi o nome aqui? O líder, ele é gente como a gente, mas ele precisa de preparo e preparo emocional para lidar com, foi o Vertuan que colocou, isso. para desafios que estão aí no dia a dia. Então, se ele não entender de gente, será um baita desafio a rotina, né, de trabalho e de gestão. E eu consigo fazer até uma conexão com a pergunta do CD e as respostas que vocês já deram aqui para ele, com mais um mito, que o líder precisa saber de tudo. E quando ele Ah, precisa saber sim, de tudo, É quando ele isso aí. precisa saber de tudo, ele não abre espaço para o desenvolvimento e para a aprendizagem dele. Ele não se Isso. coloca numa posição de vulnerabilidade para dizer que, olha, eu não sei, eu estou cansado, nesse momento eu preciso sair de cena, assumam vocês. Então, também faz parte dessa construção de trabalho, dos mitos do trabalho. E aí, quando a pessoa ela alcança, muitas vezes a posição de líder, se ela não tem esse preparo, ou ela não consegue olhar para si, para o desenvolvimento dela dentro dessa cadeira, o fato dela não conseguir se colocar nessa posição acaba trazendo sofrimento para o time, para quem está abaixo. E aí uhum, sim a gente começa a ter esse ciclo disfuncional, que é o ciclo da saúde mental, é o ciclo do trabalho exaustivo, um comando e controle desnecessário, onde não dá oportunidade para todos aprenderem e crescerem juntos. Então, isso também faz parte, Sedenir, de como que a gente olha para si. E isso não é uma exclusividade do líder, tá? Muitas vezes a gente tem times que se tornam disfuncionais por conta de mitos, de sim, porque a pessoa que tem a característica X, ela é folgada. Porque eu nem vou citar aqui, porque senão vai virar uma sessão de xenofobia, assim, fulano é assim porque é de tal cultura. Então, sim, tudo isso vai reforçando a nossa reconstrução de mundo de trabalho e de sociedade, né? Porque
o trabalho é parte da sociedade, né? Não é, não, como a gente falou no começo, não dá para deslocar essas coisas, não dá para desconsiderar essas coisas. E aproveitando que a gente está aqui no chat, está fazendo sentido nossa conversa? Tem alguma coisa, algum mito que vocês gostariam que a gente explorasse aqui no nosso bate-papo? Enquanto vocês vão colocando, é, Shirley e Lídia, como que vocês acham? Aí eu vou entrar um pouquinho mais profundo. E esses mitos que permeiam o mundo do trabalho, eles escondem sobre desigualdade. O que vocês têm de percepção entre mitos e desigualdade no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho? Esses mitos mascaram totalmente, né, a realidade da empresa. Eles mascaram, na verdade, porque quando você consegue... por exemplo, o mito do o trabalho dignifica, né, o homem, né? De onde é que vem isso? A gente tem que entender de onde é que vem esses mitos todos. Nós falamos aqui, vem da Revolução Industrial, onde que você tinha que trabalhar incansavelmente, fazia parte dessa engrenagem, né? Mas eu entendo também que a gente tem esse capitalismo, né? Esse capitalismo, não vamos entrar em política, mas é um capitalismo selvagem, esse capitalismo neoliberal, aonde você tem que produzir, produzir e produzir. Eu escutei outro dia, esse capitalismo, né, neoliberal é um capitalismo de descarte, e é mesmo, você descarta tudo, né? Você não pode mais descartar pessoas, né? Porque elas farão falta, elas lhe farão falta, né? Porque você descarta tudo hoje. Minha geladeira estragou, vamos jogar fora, a gente vai comprar outra, não é assim? Né? Então, a gente tem que entender isso, como é que a gente pode desconstruir todos esses mitos que a gente estava assim, e na medida em que faz um estrago dentro da empresa, porque você não consegue transformar. É como eu disse antes, ela enrijece a estrutura e as estratégias da tua empresa. Você não tem como inovar nem como transformar. E tampouco modificar a mentalidade dos seus colaboradores. Eu nem estou falando mais na liderança, a liderança nós vamos ter, né? Sim. Se esse líder não conseguir mudar de mentalidade, ele não vai conseguir mudar a mentalidade dos seus colaboradores tampouco, né? Tem um indiano que ele se chama Raj Sisodi, acho que é assim que se pronuncia. Ele é o criador do movimento capitalismo consciente. Olha o que ele diz numa entrevista que eu escutei ele dando para o Jornal da Zero Hora aqui. O cooperativismo se encaixa no capitalismo consciente, porque o movimento é baseado em cooperação e não em competição. Uhum. Né? É o lema do movimento capitalismo consciente, que é o que a gente está trazendo um pouco aí para o mais humanizado, né? Vamos humanizar esse trabalho, senão não tem jeito. Estamos E, fazendo parte, né? e aproveitando a sua fala, Cirlei, esse ano de 2025, ele é dedicado ao cooperativismo, porque as cooperativas são as que mais atendem às ODS. Então, assim, que as empresas possam se inspirar, sabe, possam de verdade olhar para a sociedade com interesse de ajudar, de contribuir, sabe, com a evolução, com a educação, porque quando a gente fala de mito no trabalho e o impacto, porque nós somos um país desigual, né? E essa desigualdade, ela causa também muito afastamento no trabalho. E uma pessoa, quando ela não se sente pertencida, ela sofre, ela sofre muito, e isso é muito real, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Que ainda tem o mito, sim, de raça, de gênero, e esse mito adoece, esse mito esgota. Então, a gente precisa falar de equidade cada vez mais, que isso é latente, a gente vê em todas as empresas por onde passa. É preciso elevar a consciência disso em comportamento, sabe? Que eu Isso. vejo que ainda tem uma distância bem significativa.
Eu gosto desse termo, né, equidade, porque você traz a equidade que cada um é um indivíduo e você tem que respeitar essa individualidade, né? Uhum. Né? Então, é trazer valores, como nós aprendemos com a Verusca, né? Os valores essenciais. Esses valores essenciais a gente não pode perder de vista, né? O Fernando ele traz até um comentário aqui que o capitalismo é baseado na obsolência, mas não pode ser com as pessoas. Então, tudo isso que a gente está falando exatamente, eu acho que se resume aqui na frase do Fernando, né? A gente não, as pessoas elas não, elas são pessoas, elas são indivíduos, elas são dotadas de sentimento, de desejos, de vontades, e nada disso pode ser ignorado, né? E quando a gente pensa nesse movimento de mitos, e vocês trouxeram aqui na fala a questão de sexualidade, de gênero, né, sexualidade, gênero, etarismo, eu gostaria de explorar um mito aqui com a gente, bem rapidamente, que é o que eu, quando eu entrei no mercado de trabalho, ouvi bastante, assim, sendo uma jovem, que eu não poderia ser doce sendo uma profissional mulher num ambiente que eu trabalho há alguns anos no ambiente metalúrgico e sorrir demais, não seria positivo. Nem é nesse lugar onde eu estou hoje, mas em outros lugares que eu passei, isso era bem, já tive isso bem forte. Vocês já viveram isso? Vocês acham que isso ainda acontece nas empresas? Que a gente tem esse mito mascarando desigualdade? Muito, muito. E que gera diariamente despersonalização. Mulher se tornando mais rude, mais bruta, sabe, se vestindo diferente para impor respeito, para mostrar resultado. Demais, é o que mais tem. E ainda temos que provar valor o tempo inteiro. É, infelizmente, uma baita realidade. E Ah, como que a gente Mulher pode combater isso sendo mulheres? não é na força. Eu falo que é no diálogo, porque quando a gente grita, quando a gente impõe, não resolve. É no diálogo, na abertura, na humildade. E eu falo isso como consultora mulher e como uma mulher que vem do agro, né? Eu tive uma loja do agronegócio de produtos agropecuários, assim, é um meio muito, muito machista. E no início, eu esperneava, eu protestava, eu falava, e eu via que não resolvia. Então eu me associei para ouvir, para entender, sabe, por que que falava aquilo, por que que falava daquela forma. E aí aquele comportamento que eu fiz lá atrás, que mesmo de forma inconsciente, porque eu queria sobreviver naquela selva do machismo, eu levei isso para a minha vida como consultora e também falo com outras mulheres que são líderes e que enfrentam isso. Então, é acolher, é ouvir, é entender por que que tem, né, esse preconceito. E quando a gente faz isso com humildade, com escuta, a gente vai conquistando um espaço com mais respeito. É árduo, não é fácil, mas é possível. Obrigada. Shirley? e associamos aí, fazemos um adendo com a competência também, né, Lídia? Porque Sim. é você mostrar que você sabe fazer o que você está fazendo, né? Uhum. E eu vou um pouquinho mais além, assim, de que as lideranças, todos os gestores, CEOs, muita coisa está mudando, né? Nós estamos num novo cenário. Hoje, se busca empresas que têm o foco no ESG, né? Ambiente, social, governança. Empresas em que tem propósito,
né? Ou a gente está indo para um outro cenário. Eu estava vendo um dado, os microempreendedores individuais, no primeiro trimestre de 2025, agora, eles foram registrados no Brasil um acréscimo de 35% em relação ao trimestre de 2024, né? E não é individual, ele tem um trabalhador pelo menos com ele. E como diz a Verusca de novo, onde temos dois, já temos uma equipe. Nós não temos cultura, né? Então, assim, se esse cenário nós não tivermos atento para essas mudanças, para tudo isso, nem estou falando inteligência artificial do mundo tecnológico que está aí arrombando a gente, né? Está entrando na nossa casa e a gente vai ter que dar conta disso tudo. Enquanto não enxergarmos esse cenário todo, é muito difícil você transformar, é muito difícil você desconstruir os mitos, né? Eu acho que é a partir daí, como diz a Lídia, é com escuta, é com respeito, com um olhar atento para o mundo que está em transformação, e nós estamos efetivamente num mundo em transformação, né? Estou com 63 anos e a gente percebe claramente quando olhar para trás e o que a gente espera do futuro, né? Como só existe agora, o agora está se transformando, né? E nós fazemos parte dessa transformação. E nós fazemos parte dessa transformação. Muito, muito. Eu falo que quando a gente fala, né, de trabalho com propósito, quando a gente olha para cada equipe, para cada empresa que você passa e que muda, que contribui, é muito gratificante, muito, muito gratificante. Eu falo, hoje pela manhã, nas minhas orações, eu agradeci a Deus. Eu falo, nossa, obrigada por ter vida e por contribuir por esse processo. Porque, às vezes, a gente não tem noção do impacto. Porque uma pessoa feliz no trabalho, vamos colocar uma empresa de 100 pessoas, né, que tem uma diretoria tóxica. Se essa diretoria está disposta a mudar e vira o jogo e passa a tratar bem os seus gerentes, e os seus gerentes mudam com a equipe, temos 100 pessoas diretas, e as famílias, e os amigos. Então, é um impacto gigantesco. Então, quando você passa, que você ouve, que você vê a mudança, é bom demais. Vale a pena, vale a pena. É igual como o diagnóstico de segurança psicológica. Quando você pega um resultado de uma equipe, depois de um trabalho que tem um outro resultado, você fala, uau, um trabalho sério, um trabalho de acompanhamento, tem sim. Então, que bom, né, que existe essa oportunidade, essa abertura para fazer de fato essa mudança. É, nós estamos indo para o finalzinho do nosso momento, o papo está uma delícia, eu ficaria aqui mais muitas horas Passa rápido. conversando com vocês, passa muito rápido, e aí, para a gente finalizar a nossa conversa, e para a gente ir encerrando, eu queria que vocês falassem dois segundinhos ali, qual que é o papel do Mais Humanizado para a gente quebrar os mitos e construir um novo significado para o mundo do trabalho. 2 segundinhos para cada uma para a gente fechando. O Mais Humanizado, nós estamos fazendo história. Eu já falei, nós estamos na linha do tempo, agora é a nossa vez, né? Parabéns à idealizadora, né? E a gente tem que dar esse mérito. A gente nem falou em meritocracia, né? Como mito, né, gurias? Nós vamos Não, ter que voltar. Tem muito Não é o que tempo. falar. Mas todos os méritos para a nossa idealizadora do Mais Humanizado, mais do que pertinente, mais do que necessário e mais do que urgente. É um obrigada. espaço potente de consciência coletiva. E é uma honra fazer parte desse espaço, porque eu acredito demais, eu faço parte desse movimento, eu gosto, sabe, contribui para a evolução da sociedade, para a sustentabilidade. Então, parabéns a todos os organizadores, e vamos levar essa consciência em forma de transformação para o mercado de trabalho.
nosso papel aqui, né, em todos os painéis, inclusive presencialmente, no final deste mês, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, impulsionar isso, mas não impulsionar somente no mês de maio, impulsionar nas nossas ações, impactando as pessoas, maior número de pessoas à nossa volta, né, agindo com o nosso propósito, agindo com o nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui essa noite, nos reunindo em todas as noites, para que esse movimento que foi idealizado pela Verusca, mas que foi abraçado por todos nós, que Nossa. acreditamos nesse mundo do trabalho, para que aconteça, para que seja uma realidade, ou na verdade, assim, já é uma realidade, né? Então que a gente expanda essa realidade para mais pessoas, que a gente possa compartilhar essa energia que a gente troca, tanto aqui nos bate-papos que a gente tem ao vivo, quanto nos bate-papos de bastidores, né, que a gente constrói todo esse movimento para todas as pessoas. E assim, eu agradeço a Cirlei e a Lídia por estarem conosco aqui essa noite, por compartilhar esse tempo precioso. Agradeço imensamente a presença de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo no painel ou que passaram por aqui, as pessoas que ainda vão assistir esse painel que fica gravado para que os nossos colegas tenham a oportunidade. Nós esperamos todos vocês ao longo desse mês, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 20 às 21h15, para a gente construir esse movimento, para a gente impulsionar os temas. Convidem mais pessoas para estarem conosco nesse bate-papo, para estarem reunidas aqui no YouTube, e também tem um grande convite, né, que vocês participem conosco do segundo Encontro Nacional pela Humanização do Trabalho, o evento presencial que vai acontecer na cidade de Itu, nos dias 29 e 30. Ainda temos ingressos, né? É um movimento que ele é sem fins lucrativos, mas nós temos alguns custos, né, que são relacionados ao evento, que precisam ser cobertos, então ele tem uma participação das pessoas bem baixinha e que propicia, né, que todos possam participar. A programação, ela está imperdível, tem muita gente boa, muita gente potente, muita gente engajada no movimento que vai estar conosco. E por fim, eu deixo um desafio: convide pelo menos 10 pessoas para se inscreverem no nosso site oficial e acompanhem os painéis virtuais gratuitos, para que a gente consiga cada vez mais transformar o ambiente de trabalho para que ele seja saudável, produtivo, sustentável e potente, que a gente consiga colocar nossa energia. E nós esperamos vocês amanhã, dia 14/5, às 20 horas, com o tema Gestão das Emoções no Trabalho. Tem muita coisa boa para vir aí ao longo das semanas. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ai.